capítulo de número 8. Vamos ler apenas um versículo. Versículo número 36. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A pergunta: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É nesse texto que nós vamos refletir nesta oportunidade. Pode ficar sentado. Nós queremos trazer aqui uma breve reflexão sobre as verdades que está nesse texto. Uma pergunta que é feita por Jesus, e os versículos de número 34 em diante, ele começa a dizer às pessoas: se alguém quiser seguir a ele, precisa renunciar, se negar. Se alguém quer vir após mim, primeiro tem que perder sua vida. Se alguém quer salvar a sua alma, primeiro tem que perder a sua vida, disse Jesus. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e depois perder a sua alma? A grande realidade é que a salvação, ela deve ser prioridade em nossas vidas. Nós precisamos entender e viver nesse seguinte pensamento, compreendendo que a salvação da nossa alma, ela precisa ser prioridade para mim e para você, porque a vida em que nós vivemos, a nossa vida social, e a que Jesus se refere, quem quiser pois salvar a sua vida, perdê-la. Ele fala dos interesses pessoais, do interesse próprio. Nós temos que entender que o fato de alguém neste mundo ter sido rico ou ter sido pobre, ter sido uma pessoa muito culta ou ter sido uma pessoa indouta, ter sido uma pessoa famosa ou de repente ter sido uma pessoa desprezível que ninguém conheceu, a grande verdade é que essas coisas não fará diferença nenhuma após a morte. Depois que morre, o pobre e o rico se encontram na mesma situação, se torna-se um cadáver. Depois de morto, o culto, o inteligente, o intelectual e aquele que não cursou nenhuma faculdade estão na mesma situação. Então isso não fará diferença nenhuma após a morte. O que de fato vai fazer toda a diferença é se alguém morreu convertido a Jesus Cristo de Nazaré, se alguém morreu aceitando o ensinamento e obedecendo o ensinamento, se alguém morreu salvo por Cristo ou não. E pensando nisso, é que nós temos que colocar a salvação como algo principal em nossas vidas. Ela precisa ocupar o primeiro lugar na lista das nossas prioridades, na nossa vida pessoal. Infelizmente, muitas pessoas têm se esquecido desta grande realidade. Infelizmente, as pessoas vivem como se nunca fosse morrer. E como diz aquele chinês, e morre como se nunca tivesse vivido. E a corrida da vida acaba e morre sem a salvação. As pessoas não estão atentas, não se preocupam, acham que nunca vão morrer, ou às vezes nunca pararam para pensar que existe sim a vida eterna. A salvação, meus irmãos, ela precisa e deve ser prioridade na vida de uma pessoa, por 3 motivos. Primeiro motivo é porque o fato da vida ser imprevisível. Primeira coisa pela qual a salvação deve ser prioridade na nossa vida é porque a vida ela é imprevisível. A vida é imprevisível. Quem poderia dizer quantos anos vai viver? Quem pode saber que
vai morrer. Ninguém sabe quando vai morrer. Essa é a grande verdade. E também, como nós cremos na palavra de Deus, não sabemos nem o dia e nem a hora em que Cristo irá voltar para buscar a igreja. E por não sabermos de nada disso, nem o dia da volta de Cristo, nem o dia que vamos morrer, é que nós precisamos colocar a salvação como prioridade em nossas vidas. Os 239 jovens que foram para Boate Kiss, eles nunca poderiam jamais imaginar que aquele seria o último dia de suas vidas. Eles nunca pensariam que eles estavam indo para a última festa e que iriam morrer de forma trágica. Os outros 26 que estão ainda internados também não poderiam imaginar que iria passar por uma situação tão triste como passaram. Existem muitas coisas que nós podemos protelar, deixar para depois. Pode-se adiar a data do casamento, pode-se adiar a compra de um carro, pode-se adiar a compra de uma casa, pode-se adiar a compra de uma roupa, a compra de um calçado. Muitas coisas nós podemos deixar para depois, deixar para amanhã, mas a salvação não. E Tiago, a palavra de Deus nos revela no capítulo 4, versículo 14, e ele pergunta: que é a vossa vida? Você já parou para pensar como é a tua vida, como é a nossa vida? E eu costumo dizer, e vocês sabem disso, que a única certeza da vida é a morte. A única convicção da vida é a morte. E a nossa vida ela é muito frágil. É mais fácil morrer do que nascer. Para nascer tem que ter todo o processo de gestação, esperar o tempo certo. Se nascer fora do dia, morrer, não. O cara morre estando com saúde ou estando doente. Morre de várias maneiras. E como dizia um grande poeta, um artista, chamado Raul Seixas, em uma música que ele cantava, o nome da música era Canto para a Minha Morte. Ele dizia que não sabia, e isso é uma grande verdade. Eu estou dizendo isso porque era um artista de primeira categoria, um homem extremamente talentoso, era talentoso, apesar de ter usado talento de uma forma que não louvava a Deus, mas era um cara muito, muito inteligente. Ele dizia nessa música, dizia: ó morte, quando será que ela vai vir para me levar? Ele perguntava: será que ela vai deixar eu compor a última música? Será que ela vai deixar eu encontrar com a mulher que eu não conheci? E ele faz vários questionamentos: que hora vai ser? E depois em um dos refrões dessa música ele questiona: de que forma será a minha morte? Será das formas que eu não quero? Um acidente de carro? Ou o coração vai parar de bater? Ou de repente um escorregão tolo em alguma coisa e bate a cabeça no meio-fio e morre de forma tão simples? E ele nessa música que ele canta, ele diz que ela pode vir, mas demore a chegar. E por consequência da vida, Raul Seixas morre depois de um show, totalmente embriagado. Terminou o show, foi dormir, e quando alguém chegou em sua casa, encontrou deitado e já estava morto. Qual será a forma da minha morte? Ele perguntava. Nós não sabemos. Então, porque a vida é imprevisível, não podemos deixar a questão da salvação para depois, para amanhã, para quando der certo. Porque Tiago diz que a vida é como um vapor que aparece por um pouco e depois some. A nossa vida ela é muito frágil, é como uma neblina, que quando o dia amanhece, está tudo fechado de neve e de repente some rapidamente. A brevidade da vida é um dos motivos pelo qual devemos nos preocupar em relação à salvação. Em segundo lugar, também precisamos dar prioridade à vida eterna, à salvação, pelo fato que após a morte não haverá mais chance de arrependimento. Depois que o homem morre, ele não tem mais possibilidade de se redimir dos seus erros. E a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 16, quando nós lemos a história do rico e de Lázaro, é um texto propício
compreendermos que depois da morte não há mais escapatória, porque aquele homem rico, ele clamava, dizia: Pai Abraão, manda Lázaro moer o dedo na água para refrescar minha língua. E Abraão dizia: não tem possibilidade, quem está aqui não pode passar para lá, nem quem está pode passar para cá. Não existe doutrina, não existe na Bíblia nenhum ensinamento que comprove purgatório, um lugar onde as pessoas ficam até pagar seus pecados para depois ir para o céu. Porque se fosse assim, o primeiro a estar pecando seria eu, porque o pecado ele é prazeroso para a nossa vida carnal. O pecado ele traz satisfação para a carne. Mas como eu sei que não é assim, não podemos brincar com o pecado de forma nenhuma, porque depois da morte não há nada que ninguém possa fazer. Não há mais possibilidade de arrependimento, não há mais possibilidade de salvação, não há mais possibilidade de vida eterna. E por isso é que precisamos nos preocupar e pensar e dar prioridade à salvação agora, hoje, ainda esta noite, neste momento. Não podemos esperar passar a próxima festa, não podemos esperar passar o próximo evento. Nós temos que firmar e confirmar o nosso e reafirmar o nosso compromisso com Deus e clamar a Cristo por misericórdia e por salvação. É o dia de hoje, porque o apóstolo Paulo diz: eis o dia oportuno para a vossa salvação. O dia oportuno para a salvação é hoje. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta o homem ser famoso, ser conhecido? A fama desaparece. No máximo que acontece quando alguém morre é, como diz o hino, a multidão o acompanhará até o cemitério. Pessoas viajam para vir prestar a última homenagem, pessoas vêm de todos os lugares, vão para visitar aquele corpo ali, mas ninguém pode fazer mais nada. As orações, os pedidos, não vai trazer nenhum benefício mais para quem já morreu. Em terceiro lugar, você precisa priorizar a salvação pelo fato do benefício glorioso que a salvação traz para cada um de nós. A glória da salvação, ela é tão grande, mas ela é tão grande que ninguém pode rejeitar e ninguém pode perder. A glória que a Bíblia nos revela sobre a salvação, sobre o lugar que os salvos irão passar, é algo tão espetacular que ninguém pode rejeitar isso. Ninguém pode deixar de ouvir o chamado de Deus. Ninguém pode perder essa oportunidade. A Bíblia fala de duas parábolas, e de tesouro escondido e outra de uma pérola de grande valor. O livro de Mateus capítulo 13 mostra essa parábola. E nos dois casos, tanto na parábola do tesouro como na parábola da pérola preciosa, nos dois casos, a atitude de quem encontrou esse tesouro, de quem encontrou a pérola que estava ali escondida, foi correr rapidamente para adquirir o que para ele era o bem mais importante da sua vida. E a parábola conta que eles foram desfeitos tudo que tinha para comprar o terreno, o outro desfez tudo que tinha para adquirir aquela pérola preciosa. E Jesus contou essa parábola para fazer uma comparação com a salvação. A salvação ela é tão preciosa, ela é tão espetacular, que quem encontra o caminho para a vida eterna, que compreende o que o Evangelho tem a ensinar sobre esse assunto, quando a pessoa entende que o caminho é Jesus Cristo, ele abandona tudo aquilo que ele achava importante para seguir somente a Cristo. Ele abre mão de tudo aquilo que ele dava valor anteriormente para passar a segui-lo de forma incondicional. A parábola contada diz que o homem vendeu tudo para adquirir o terreno, porque no terreno havia um tesouro escondido. E ele abriu mão de tudo. O Evangelho ele nos chama para vivenciarmos
um novo tempo, uma nova maneira de vida. O Evangelho nos chama para ter uma vida transformada. A salvação inclui uma nova vida. E quando falamos de salvação, não estou dizendo automaticamente para ser salvo depois da morte, mas a salvação já inclui aqui na terra uma maneira de vida diferenciada, uma nova criatura, um novo procedimento, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir. Porque não sou eu mais quem vivo, como diz o apóstolo Paulo, mas Cristo é quem vive em mim. Por isso que Cristo diz: quem quiser vir após mim, quem quiser pois salvar a sua alma, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. É abrir mão de coisas que julgávamos importantes no passado, para hoje dar tempo somente ou priorizar o reino de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo de número 33. A grande realidade é que o convite de Cristo para nós é justamente esse: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E a palavra de Deus diz que não há salvação em nenhum outro lugar. Mas eu disse que, em terceiro lugar, a salvação ela é importante pelo fato da grande glória que ela traz para aquele que recebe, para aqueles que ouvem o chamado de Cristo. E a própria palavra nos revela que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Se você parar um momento e imaginar como será o céu é tudo de bom e mais um pouco. É um lugar onde não há choro, onde há doença, onde não há aleijado, onde não há cego, onde não há miséria, onde não há pobreza, onde não há fome. É um lugar que há tudo de bom. E por mais que você possa parar, refletir, imaginar como é este lugar, a Bíblia diz que a tua mente ela é limitada, ela não pode imaginar a dimensão da glória da salvação. Por mais que você imagine, e se você pensar em uma coisa muito boa para você viver, é muito melhor ainda. É por isso que nós precisamos divulgar, passar essa mensagem para as pessoas. Porque, querendo ou não, existem os dois caminhos, o céu e o inferno. E nós precisamos priorizar a salvação em nossas vidas. Cursar a faculdade é importante, estudar, se tornar uma pessoa culta, trabalhar é importante, precisamos fazer isso, mas não podemos deixar que as coisas dessa vida nos sufoquem a ponto de deixar de lado aquilo que é mais importante para a nossa vida, que é a vida eterna. Porque aqui tudo passa, e a Bíblia nos diz isso. A palavra de Deus nos revela que tudo passa. O que no passado era moda, hoje é cafona. O que há um ano estava bombando aí na mídia, hoje é deixado de lado e ninguém nem fala mais. Porque no mundo tudo é passageiro, tudo é modismo. Mas a Bíblia nos diz que aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. E nós temos o privilégio, a oportunidade de estar ouvindo, aprendendo da palavra do Senhor e tendo um chamado a essa responsabilidade e priorizar a salvação em nossas vidas. Não podemos de forma nenhuma fazer vista grossa para algo que vai definir a nossa eternidade. Eternamente. Ninguém gosta e ninguém quer sofrer. A gente passa alguns minutos com a cabeça doente, todo mundo quer tomar logo um remédio. Agora imagine a eternidade sem Deus. Imagine algo que não tem remédio, mas que possa curar. Sem Deus. Todo sofrimento sem Deus. Por isso que nós temos que nos preocupar e buscar a salvação que só Cristo pode dar. Nesta oportunidade, na nossa reflexão nesta noite, eu gostaria que você refletisse sobre isso e tomasse uma decisão. Você pode estar pensando, então não é comigo, eu já sou crente. Mas quantos crentes existem
que muitas vezes existe coisa na vida que não está compatível com a palavra de Deus e que precisa ser corrigido e consertado. Você precisa tomar essa decisão. Confessar Jesus como seu Salvador. Confessar os seus pecados a Ele. Tomar posse do que Ele fez por você na cruz. Desfrutar da certeza da vida eterna através da salvação. E quando você fizer isso, confessar a Ele os seus pecados, quando você reconhecer que Ele é o teu único Senhor, que Ele é de fato o teu Salvador, que Ele é o dono da tua vida, quando você tomar essa decisão de fazer justamente isso, a Bíblia vai nos dizer justamente o que Paulo diz aos Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que você vai fazer com esta mensagem nesta noite? Vai passar da prioridade à salvação, à vida eterna, se comprometer mais com o Evangelho, se comprometer e se envolver mais com o trabalho da igreja, estar totalmente envolvido com tudo aquilo que a igreja que eu falo, a obra do Senhor, tem feito, ou você vai dar prioridade a outras coisas que é passageira, que é nada? Lembre-se que a salvação é algo real em Jesus Cristo, e só através dele é que podemos receber esse dom precioso. Meu desejo nesta noite é que a palavra que foi lida, ela fique ecoando em nossos corações. Que darei, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Reflita sobre isso e guarde essa palavra no coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.